Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia no Instituto Federal de Brasília e essa é a segunda aula do curso de Inteligência Artificial na Educação. Essa é a aula 2 e a ideia hoje é falar sobre as principais ferramentas e técnicas de geração de conteúdo no contexto da educação. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre texto. Eu vou ter outras aulas que a gente vai falar mais sobre texto, sobre tabela, mas hoje também a ideia é falar um pouco sobre texto. E aí eu vou explicar um pouco porque eu acho que é a aplicação mais direta que a gente tem. Tem várias possibilidades, você vai ver durante o curso. Mas hoje, como tem muita coisa para mostrar, eu queria dar uns exemplos dentro do contexto do trabalho com esse tipo de produção mesmo, de artigos, de documentos, né, coisas relacionadas a esse caminho. Aí você vai ver que tem uma série de possibilidades para a gente trabalhar. Na essência, uma coisa que é bem importante quando a gente vai trabalhar, e eu vou usar duas ferramentas hoje aqui com você. Uma é uma ferramenta que eu já comentei até na outra aula, e como eu acho que é talvez a mais conhecida, é o ChatGPT, e a outra é o Bing. O Bing é o chat do navegador da Microsoft. Ele usa dentro dele o motor do próprio ChatGPT, né? Ele usa a tecnologia do ChatGPT dentro dele. E aí, por que utilizar um e outro, né? Qual é a diferença? Bem, o ChatGPT, como eu comentei na outra aula, ele, apesar de você precisar de conexão com a internet para utilizar, ele não está conectado na internet. Se você pedir para ele extrair um dado de um site, ele não consegue fazer isso. Então, ele tem essas limitações. Ele funciona com uma base de dados na qual ele foi treinado. É claro que eu estou falando da versão 3.5, que é a versão que a gente tem acesso gratuitamente. Na versão 4, que é paga, com plugins e tal, aí é uma outra história. E assim, é importante dizer, né? Essa 3.5, ela é gratuita hoje, não sei, daqui a alguns meses, eu estou gravando em agosto de 2023, agora ela é gratuita, depois eu não sei. O Bing, ele já é diferente por isso, ele funciona com pesquisas na internet, então ele permite fazer algumas coisas que o ChatGPT não faz. Eles têm diferenças. O ChatGPT, eu acho que ele gera uma quantidade maior de caracteres. Então, você pode, com o ChatGPT, trabalhar com uma quantidade maior de texto. Ele recebe e tem como saída um número maior de texto. Mas o Bing, ele tem uma vantagem dos formatos. Ele permite que você possa ter como saída uma série de formatos de fazer o download de um arquivo PDF, de um arquivo de texto sem formatação, um arquivo do Word, uma tabela de Excel. Então, ele tem uma série de possibilidades aí. Então, como são caminhos diferentes, são possibilidades diferentes, a minha ideia é explorar um pouco isso aqui com você. Eu preparei uma lista de prompts para utilizar hoje, eu vou disponibilizar. Então, na descrição desse vídeo, vai ter essa lista de prompts que eu vou utilizar. Eu vou voltar esse termo aqui, que eu já falei uma outra vez, e ele é importante para a gente. O que é um prompt? Um prompt é um comando. É aquilo que você vai dizer, seja para o ChatGPT, para o Bing ou para a ferramenta que você vai utilizar, o que você quer, né? O que você está pedindo. Então, escreva um texto assim, assim e tal, isso é o comando. E aí tem algumas técnicas de prompt para utilizar. Eu vou deixar para você aqui o link de dois textos. Eu vou botar aqui. Um texto é esse aqui, que são as melhores práticas. É um texto da própria OpenAI e eles indicam práticas de como você deveria fazer as perguntas, né? Então, por exemplo, em vez de perguntar quem é o presidente, você vai perguntar quem é o presidente do México em 2021 e com que frequência as eleições são feitas e tal. Então, ele dá algumas dicas, tá tudo em inglês, infelizmente não tem uma tradução direta aqui, mas você pode usar um tradutor. A gente não tem muito material produzido em português, né, com essa qualidade que eles mesmos produzem, porque, enfim, é da plataforma. Então, sugiro dar uma olhada. Ele está explicando a estratégia aqui de escrever instruções claras, né? Então, em vez de perguntar uma coisa genérica, ser bem específico. E o outro aqui é um texto que fala sobre como que esses modelos de linguagem, que são o ChatGPT, o Bing, eles funcionam como uma cadeia de pensamento. E eles vão dar alguns exemplos aqui de como que ele vai gerar resultados errados, nesse caso, e quando você detalha, você divide em etapas e vai explicando o que você quer, ele gera um resultado correto. Isso cria, às vezes, uma confusão na cabeça de muita gente, porque para muitas pessoas a ideia era ser uma coisa simples e fácil de usar. E daí vem um pouco da insatisfação das pessoas, né? Muita gente, às vezes, usa o ChatGPT e aí fala, isso é muito ruim.
eu testei, não presta, não funciona, né? A pessoa vai lá, usa e ela fica desconfiada, né? Ela fica, não gostei não. Parecia que era uma coisa boa, falaram pra mim que era muito legal, mas eu testei, né, e não gostei, achei bem ruim. E por que a pessoa vai achar ruim? Em geral tem a ver com isso aqui, tem a ver com a qualidade desse prompt. Então, eu testei alguns, eu fiz aqui um documento com uma série de prompts que eu vou mostrar para você. E a ideia é testar esses prompts aqui, mostrar para você como eles vão funcionar. Então, esse documento aqui do Google Docs, eu vou compartilhar na descrição do vídeo, você já pode acessar ele. E eu separei os prompts em 2 categorias, né? São 10 prompts e alguns são para o ChatGPT. Tem um link aqui para você acessar e fazer sua conta, se você já não fez. E alguns para o Bing, porque, de novo, algumas coisas não vão funcionar no ChatGPT, que tem que acessar site e tal. Eu usei essa formatação aqui. Então, por exemplo, esse primeiro, eu vou ler aqui com você. Escreva um artigo sobre tópico, né? Você vai inserir aqui o tópico. Considere diversas perspectivas e escreva em um tom, e aí eu botei aqui, tom preferido. Para facilitar para a gente, eu não ter que digitar tudo, você vai pegar esse documento assim, para você substituir tudo que está aqui, por exemplo, conceito 1, conceito 2, você vai substituir por aquilo que você quer. Mas eu já fiz aqui uma versão em que eu coloquei já o texto que eu vou utilizar. Como um exemplo, eu sou professor de filosofia, então eu botei no contexto das minhas aulas, como utilizar, então a gente vai utilizando aqui cada um deles, tá? Então vamos pegar esse primeiro aqui, que é escrever um artigo sobre o senso comum, considere diversas perspectivas e escreva em um tom acadêmico e divertido, adequado para o ensino médio. A gente vai testar isso no ChatGPT. Eu estou utilizando aqui o aplicativo. O ChatGPT, ele tem aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Se você usar no computador, você usa direto no navegador. Eu vou usar o aplicativo aqui, eu estou usando um tablet, mas poderia ser um navegador também. Então, eu vou colar aquele prompt que eu copiei. Na verdade, eu não copiei ainda, deixa eu copiar lá. Então, eu vou copiar esse prompt aqui e vou colar ele direto. Deixa eu ver se agora deu certo. Então, copiei o prompt e eu vou colar ele aqui agora e a gente vai trabalhar com ele, né? Então, vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Então, você vê aqui que ele está produzindo esse artigo, ele está explicando, né? Eu pedi que fosse divertido, então ele botou ali o superpoder cotidiano que todos possuem, né? Então, ele traz algumas coisas nesse sentido. Então, ele tenta adequar, né, com esse estilo, né, que eu pedi. Ele continua escrevendo aí, né? Ele está para uma conclusão já. Então, ele termina o texto, vê que ele coloca aqui toda essa lógica mesmo, né? Do que eu pedi. Então, herói da simplificação, encruzilhada das contradições, ele criou temas, né? Magia das crenças coletivas. Eu pedi um texto divertido, ele fez. Esse texto, e aí isso é importante, ele é um texto que está pronto, eu posso pegar, copiar, colar e distribuir para os estudantes e levar para trabalhar em sala de aula? Eu entendo que não. Você precisa ler o texto, você precisa rever ele. A ideia que eu acho que é bacana de um prompt como esse aqui, escrever um artigo sobre o senso comum e tal, e o que ele vai trazer pra gente é você ter um ponto de partida. Para você ter um texto que você vai levar para a turma e que tem a ver com aquilo que você quer trabalhar. E aí você vai ler, vai revisar, vai adicionar coisas que tem a ver com o que você está trabalhando ou com o que o livro didático que você trabalha traz. E aí, dependendo do seu assunto, você vai ter outras possibilidades aí, tá? Então, mas é um exemplo, como você viu, ele gera um texto muito rápido que você pode utilizar em diversos contextos aí. Vamos ver aqui esse segundo. No segundo, eu botei assim, identifique 5 argumentos contrários ao uso do uniforme nas escolas e forneça um roteiro para responder a cada objeção. Eu pensei em situações que acontecem nas escolas, né? Então, eu imagino que os estudantes questionam, pode ser qualquer coisa, né? Contrários ao, e aí você vai botar o que você quiser. Mas vão dizer que eles questionam que tem que usar uniforme, não querem usar uniforme, por que a gente tem que usar uniforme? Então, para a gente fazer uma discussão em sala, eu pensei esse exemplo aí. Então, vou colar esse prompt e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então, de novo, é bem rápido, ele já começa a dar as respostas e ele vai mostrar os argumentos contra o uniforme na escola. Eu pedi 5, né? Vamos deixar ele completar aí e já a gente volta. Então você vê que funciona muito bem e é bem interessante para você fazer um debate em sala de aula sobre algum tema, né, para você fortalecer esses argumentos. Então, o primeiro argumento aqui que ele coloca, restrição à individualidade e expressão pessoal. Mas ele dá um roteiro para responder.
né, que é reconhecer a importância da individualidade da expressão pessoal dos estudantes, explicar que o uniforme pode ser uma maneira de unificar a comunidade escolar, mas não significa que a individualidade deva ser completamente suprimida, e sugerir que a escola pode implementar dias ou atividades específicas para permitir que os alunos expressem a criatividade e personalidade. Então ele vai citar vários argumentos e vai dar as objeções que a gente pode utilizar num debate, numa discussão, numa reflexão. Então isso ajuda demais, né? Você agilizar um trabalho nesse sentido. Eu citei o exemplo do uniforme na escola, pode ser qualquer tema da escola ou de sala de aula, enfim. Aqui outro exemplo. Prepare um documento de comparação entre a defesa da ciência e o anticientificismo, que seja abrangente e fácil de entender para estudantes do ensino médio. Sempre que você quer uma coisa que você entende que vai ser específica para um público pontual, é importante você dizer àquele público e colocar essa mensagem, né, de que seja fácil de entender, que seja simplificado, para ele poder trazer uma explicação nesse sentido, né? Então ele vai aqui explicar ciência versus anticientificismo. Então ele vai produzir um texto nessa linha e eu pedi adequado, né, para os estudantes de ensino médio, em tese, seria isso. Na verdade, não é um texto, desculpa, é um documento de comparação. Então, ele vai mostrar ali o que é método científico versus pseudociência, relevância de evidências, defesa da ciência, tomada de decisões, conclusão, né? Ele gera bem rápido. Outro exemplo aí que você pode utilizar. Esse aqui, eu botei o seguinte: escreva uma estratégia, uma descrição inteligente sobre a avaliação por projetos em um tom de conversa que explique claramente os principais recursos e benefícios dessa estratégia. Imagina que você está no colegiado, você está propondo que a gente trabalhe com avaliação por projetos e você quer, né, ter, enfim, argumentos para poder discutir e debater isso. Então, a gente vai utilizar o ChatGPT para formular esse conjunto de questões, né? Na verdade, aqui ele está com o anterior. Deixa eu colar um novo. Então, esse aqui é o novo. E aí vamos ver que ele fala de avaliação por projetos. Então, ele vai trazer a discussão de avaliação por projetos. Aí, mais uma vez, como é que ele funciona? Como é que o ChatGPT faz para criar esse texto? Ele está consultando algum material agora para fazer esse texto? Não. Ele tem uma base de dados na qual ele foi treinado. Né? Ele foi treinado com essa base de dados. E ele traz essas informações a partir dali. Por isso que é bem importante que você conheça o assunto. Vamos dizer que eu não sei nada sobre avaliação por projetos. Esse texto ele se torna arriscado. Eu vou mostrar depois isso, né, em outras aulas. Mas ele vai se tornar arriscado, vai se tornar complicado, porque eu não vou ter como avaliar se o que está escrito aqui está correto. Ele pode errar, ele erra muito. Porque ele vai associar palavras, como eu mostrei na primeira aula, para uma estrutura ali probabilística, mas não necessariamente ele tem um compromisso com a verdade. Tá? Não é que ele é treinado para mentir, ele é treinado para combinar linguagem natural e ele faz isso muito bem. O texto gramaticalmente está correto, mas se ele é verdadeiro ou não é uma outra questão. Esse aqui eu acho muito legal para professores. Então, olha só, prepare um plano de aula de 50 minutos sobre desenvolvimento sustentável. Esse é o meu tema, você vai colocar o seu. Divida o plano em etapas com a minutagem necessária e inclua uma atividade para ser realizada nos 10 minutos finais. Você pode botar as orientações que você quiser. Lembrando o seguinte, no prompt, quanto mais detalhado, melhor. Quanto mais você descrever o que você quer, mais próximo do resultado você vai ter. Às vezes não vai ser de primeira aquilo que você está esperando, aí você vai refinar, você vai reescrever o prompt para melhorar aquilo que você quer. Aí eu indiquei que a disciplina é filosofia e o nível de ensino é o ensino médio. Então, copiei, vou abrir aqui uma nova conversa. Isso é importante, né? É sempre bom você abrir uma nova conversa quando você traz um tópico novo, porque se você incluir na conversa anterior, ele entende que tá no mesmo contexto, ele pode misturar as coisas, não vai ser legal. Então, eu pedi o plano de aula, ele vai montar um plano de aula para mim. Isso faz você ganhar um tempo gigantesco, né? Então, olha só, ele traz um plano de aula, a disciplina é filosofia, no ensino médio, total 50 minutos, ele vai dar o tempo de cada coisa que eu pedi para ele. Então, a introdução, ele entende uma introdução ali e separa o tempo, né? 5 minutos para uma primeira parte, 15 minutos. Às vezes não está muito adequado, né? Você vai ver que você vai olhar e vai dizer, não, mas espera aí, 10 minutos para debate, eu acho que não dá certo, né? Como é que eu vou dividir? É só 50 minutos. Como é que eu vou dividir a turma em grupos para debater? Então, mas e esse é o ponto. É um caminho para você iniciar.
Então você sai do zero, você sai da folha em branco, e aqui você vai ajustar. Você vai dizer de repente que não, essa parte aqui do debate, reflexão não tá legal, eu preciso tirar isso, eu preciso aumentar o tempo de tal parte, a atividade final eu não gostei, e você pode pedir para ele mudar, vamos dizer que eu não gostei dessa atividade, né? Então vou pedir para ele reescrever a atividade, por exemplo. Ó, eu tô fazendo uma coisa aqui que eu não sei se vai dar certo, mas eu botei reescreva a atividade propondo alguma ação gamificada. Então, se utiliza muito gamificação hoje em dia, vamos ver o que ele vai sugerir. Então, ele já traz uma atividade ali de 10 minutos, que ele chamou de Eco-Desafio Sustentável. Cada grupo vai ser transformado num jogo de tabuleiro, e ele sugere o jogo de tabuleiro, como é que ele é, tá vendo? Muito rápido. E você pode pedir várias atividades diferentes, né? Ou temas ou propostas, e ele vai criar para você. E, de novo, eu vou pegar daqui prontinho, vou usar, eu acho que não. Você precisa ler com calma, ver se adequa, retrabalhar e, né, levar isso para a sala de aula. Mas, né, eu já acho impressionante o que ele faz, né? Ajuda demais. Então aqui eu trouxe 5 prompts no ChatGPT. Pensa que as oportunidades e as possibilidades são, não sei, infinitas. Você, a partir desses modelos aqui que eu utilizei, às vezes você não tinha nenhuma ideia do que fazer. Você já tem 5 agora aqui. E aí você pode criar os seus. Esses aqui são prompts que eu criei. Mas você pode, né, pesquisar na internet, você vai encontrar outras coisas, você pode adaptar eles, e você vai pensando, imaginando outras coisas, e vai testando mesmo. Algumas coisas que você testar, você vai ver, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom. E aí você vai aprimorando, você vai melhorando a maneira de escrever o seu prompt até que ele te dê um resultado que é adequado. Algumas coisas que eu testei aqui já, muitas vezes eu vou sabendo que funciona, né? Então, quando eu peço, escreva uma descrição inteligente sobre tal tema num tom específico, eu já testei isso várias vezes para ver como é que funciona. Ou prepare um documento de comparação entre, então já sei como é que ele vai gerar aquele documento para mim. Então, é tentativa e erro no prompt, e depois você vai ver aquilo que te serve melhor. Quanto mais você trabalhar antes, melhor você vai ter o resultado depois, né? Naquilo que você vai alcançar. Outro exemplo legal é o Bing. Como eu falei, o Bing, ele vai ter essa vantagem de pesquisar na internet. Então, ele consegue trazer resultados diferentes. Por exemplo, essa pergunta aqui, eu vou até botar lá no ChatGPT para a gente ver. A pergunta é, quais são as principais notícias sobre tecnologia no último mês? Apresente ideias de como relacionar esses tópicos com uma aula de introdução à filosofia para a graduação. Para poder saber quais são as notícias sobre tecnologia no último mês, ele precisa estar conectado na internet. Então, vamos ver aqui o que o ChatGPT vai dizer pra gente. Lembrando, para você acessar o ChatGPT, você tem que estar conectado na internet. Mas ele não necessariamente, porque, de novo, ele trabalha com aquele conjunto de dados que foram usados para treinar ele. Quando eu pedir isso aqui, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele diz, peço desculpas, mas com o modelo de linguagem não tenho acesso a informações em tempo real após minha data de corte em setembro de 2021. Ele foi treinado com dados de 2021. Mesmo assim, ele vai sugerir temas de tecnologia com aula de filosofia e tal, mas não é o que eu quero. Eu quero as notícias sobre tecnologia no último mês. Então, o ChatGPT não serve para esse tipo de coisa. Então, eu vou usar o que nesse caso? Eu vou usar o Bing. Então, o Bing, ele permite eu fazer isso. Importante aqui, o Bing, ele traz 3 versões para você utilizar. Uma versão chamada mais precisa, outra mais balanceada e uma última que é mais criativa. Nesses modelos de linguagem, eles têm uma coisa chamada temperatura, né? Então, o que é essa temperatura? Então, deixa eu voltar aqui só para poder escrever e explicar para você, né? Então, o que é a temperatura? Então, eles têm essa categoria chamada temperatura. A temperatura, ela vai de 0 a 1. Quanto mais perto do zero, quanto mais perto tiver aqui do zero, mais preciso vai ser. Quanto mais perto do 1, mais criativo. Então, se você pedir para ele escrever uma poesia, a poesia tem que caminhar na direção da temperatura 1. Se você pedir para ele dar uma definição, a definição, pelo contrário, tem que caminhar na direção da temperatura 0. Quando você usa o ChatGPT, você não define qual a temperatura que você quer. Você faz um pedido, você escreve o seu prompt, o seu comando, e ele vai interpretar
qual a temperatura que ele precisa. Se ele precisa de uma coisa mais perto aqui do 0, ou se ele precisa de uma coisa mais perto aqui do 1. Né? Ele mesmo interpreta qual é essa temperatura que ele vai dar para você. Tá? Não é você que vai fazer isso. Então, ele não vai definir para você qual é... Quer dizer, não é você, desculpa, que vai definir essa temperatura. Ele vai escolher por você. No Bing tem essa característica. No Bing você pode definir se você quer mais criativo, mais balanceado, mais preciso. Muda um pouco o resultado? Muda. O mais preciso ele é mais objetivo, ele é mais direto. Eu vou usar aqui o modo criativo. Às vezes, no modo criativo, ele tende a errar. Porque ele vai acontecer aquilo que é a alucinação. Ele vai combinar as coisas de um jeito que não são corretos. Mas eu vou tentar no modo criativo, porque eu estou pedindo coisas para a aula, para a sala de aula. Então, quero que ele tenha um pouco de inventividade também. Então, eu vou utilizar as minhas questões aqui. Então, eu vou colar aquela primeira que eu coloquei. E eu perguntei aqui para ele quais são as principais notícias sobre tecnologia no último mês. Apresente ideias de como relacionar esses tópicos com uma aula de introdução à filosofia para a graduação. Então, vamos ver o que ele diz para a gente. Você vai ver uma coisa interessante aqui no Bing, né? Quando a gente faz o pedido, ele vai começar a pesquisar na internet, tá vendo ali? Procurando por notícias sobre tecnologia no último mês. E aí ele vai começar a gerar a resposta. E ele vai trazer essas notícias. Então, olha, ele trouxe ali algumas notícias. Ele dá o link da notícia. No caso ali, um link do Canaltech. Então, vamos ver aqui o que ele vai responder. Superluas. E ele vai já indicando como utilizar, né? Numa aula de filosofia. Ele vai falar ali de uma... Tem um legal que tem uma aqui que é no Brasil, né? Ele fala da região de Campinas. Né? Covid-19, os dados, né? Que foram encontrados. Aí, tá. Então, ele trouxe as notícias, mostrou como relacionar cada uma delas com a aula de filosofia. E é importante você checar essas notícias, né? Às vezes pode estar errada essa notícia, ela pode não existir. Vou tentar aqui, né? Ele tem aqui essa primeira notícia que fala sobre o Linux. Ele diz que é um link do Canaltech. Eu vou clicar bem aqui e ele vai mostrar esse link para mim. Deixa eu ver se isso realmente é uma notícia recente. É, uma notícia de 28 de julho de 2023 que fala sobre o assunto mesmo que ele colocou. Então, tá vendo? Então, ele foi direitinho ali no que eu tinha pedido. Né? Ele conseguiu trazer. Então é isso, você já tem aqui, já vê a diferença, né? Ele consegue pesquisar na internet e te dar respostas, trouxe notícia, pode pedir mais outras, né? Enfim, já consegue fazer uma coisa que o ChatGPT não faz. Na verdade, todas essas que eu vou mostrar para você agora, o ChatGPT não faz. O Bing consegue fazer, o ChatGPT não. Tem o Bard também, né? O Bard escreve assim. O Bard é a inteligência artificial do Google. Ele também consegue fazer essas pesquisas na internet, né? Como eu tenho utilizado o Bing, eu vou mostrar no Bing, mas em tese o Bard teria a mesma efetividade nesse contexto. Então aqui eu estou pedindo, escreva um post de rede social e e-mails de convite para a divulgação deste evento. Aí eu botei o link do evento, no caso é o meu curso sobre inteligência artificial. Então imagina que você quer criar uma postagem no Instagram, e você pode até indicar, né, qual é a rede social que você quer, no caso aqui eu não indiquei, mas você pode indicar qual é que você quer e você vai pedir para ele criar esse texto do post e os e-mails de convite. Eu botei o link, vê que eu nem disse aqui no prompt o que é o evento. Eu só passei o link do evento, né, de onde está, do curso no caso, e ele vai criar esse post de rede social e os e-mails para convite para esse caso específico. Então, ele identificou o nome do curso, ele cria um post de rede social. Você tem interesse em aprender mais sobre como a inteligência artificial pode transformar a educação? Então, não perca o evento e tal. Mas ele já erra um monte, olha. Tá vendo? Ele já errou ali. Esse é um exemplo legal para mostrar o que é a alucinação. Ele errou demais ali. Ele está dizendo que o evento era entre os dias 15 e 16 de agosto, de 9 às 18, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Nada a ver. Porque é online, esse lugar existe, mas, né, o curso não vai ser, por exemplo, imagina um curso, né, meu ali, super caro, né, o lugar é impossível. Então, é um curso online, ele não é físico, né, então ele errou, eu precisaria revisar isso aqui. A gente pode fazer o teste, eu vou pedir para ele fazer de novo, só que agora eu vou utilizar
o mais preciso. Vamos ver se vai fazer alguma diferença, se ele vai errar de novo. Esse é um exemplo legal para a gente ver o que é a alucinação, que é quando a inteligência artificial ela começa a gerar informações incorretas. Ele combina... Assim, é possível que esse evento fosse no centro de convenções? É possível. Mas não é razoável, né? Nesse contexto, até porque ele tinha um link do site e não estava ali. Aqui ele começou a fazer em inglês, né? Sem motivo nenhum. Mas agora ele já acertou. Vou pedir no final para ele traduzir para português, tá? Então, quando acontecer isso, acontece isso muitas vezes, né? Você pede alguma coisa e ele faz numa outra língua. Eu vou pedir para ele aqui, traduza para o português. Traduza para o português. Então, ele vai traduzir isso que ele acabou de fazer para o português. Não conseguiu traduzir. Então, deixa eu repetir aqui. Ele tá pirando. Vamos mais uma vez. Se ele não fizer, eu vou pedir agora eu vou repetir o prompt e vou colocar que eu quero em português. Não, agora deu certo. Então, esse agora tá bacana. Diferente daquele, tá vendo? No criativo, ele foi muito criativo. Ele achou que ia fazer no centro de convenções aqui de Brasília. Se você não é daqui de Brasília, é um lugar super caro, assim, impossível de uma pessoa fazer uma coisa assim aleatória lá, não super empresas, shows, tal, uma coisa assim. Então, mas aqui ele fez um post de mídia social adequado, né? Atenção a todos os educadores, entusiastas de tecnologia, junte-se a nós para um evento emocionante sobre o impacto, tá um pouco exagerado, né? Sobre o impacto da inteligência artificial na educação, mas tá tudo certo, aqui ele traz o link do site onde você vai se inscrever, onde você que se inscreveu, né, se inscreveu para participar e ter acesso ao certificado. Aqui tem um convite por e-mail. Então, olha só, vamos comparar. Esse aqui é a versão no modo preciso. E a versão no modo criativo, ele sugeriu ali, como eu falei, né, ele deu uma hora que estava errada, ele deu uma data que estava errada, porque é no mês todo de agosto, é online, ele não entendeu que é online, ele disse que era fisicamente em Brasília, no centro de convenções. Então, às vezes acontece isso, né? Você escolheu uma temperatura criativa e ele foi criativo demais. Não era tanto o que você queria. Mas, de novo, deu para ver o que dá para ele fazer, né? O que ele consegue gerar pra gente. Então, esse é outro recurso legal aqui do Bing. Você pode colocar essa expressão... Deixa eu colocar bem aqui. Vou usar o criativo de novo. Vamos arriscar. Você pode botar ali search web, search underline web. Aí você bota parênteses e entre aspas, você bota o termo que você quer. Então, eu quero que ele procure na web esse termo, essa expressão, mulheres na filosofia. Então, ele vai trazer, né, uma pesquisa para mim sobre esse assunto. Né? Ele vai fazer essa pesquisa para mim e vai trazer um compilado de informações sobre esse assunto que ele encontrou. Então, ele vai trazer ali um artigo da Wikipédia, né? Porque mulheres na filosofia, eu queria mostrar um pouco de uma questão que tem dentro desses modelos de linguagem, que é o viés. Se você pedir texto de filosofia, provavelmente ele vai trazer textos de homens, ele não vai indicar mulheres, então você tem que ativamente procurar alguma coisa que você quer, que não é aquilo que é o mais comum de trazer dentro dos textos que ele costuma gerar. Então aqui ele traz uma série de informações, né? Ele trouxe um artigo em PDF, ele trouxe um link da Wikipédia, ele trouxe um artigo do site InfoEscola, uma entrevista. Então, tá vendo? Ele fez uma pesquisa sobre esse assunto, para mim. E trouxe alguns links que ele entendeu que são adequados, né? Que são legais. Então, outra coisa que você pode fazer no Bing é você utilizar essa tagzinha Search Web e colocar o tema que você quer. Aqui, eu acho que é outro exemplo legal. Vamos dizer que eu tô precisando, a nossa escola precisa comprar alguma coisa, a gente precisa de um equipamento, de alguma coisa, e a gente quer escrever um texto, eu quero escrever um texto para a direção geral da escola para justificar a compra desse item. No caso, esse item aqui, ó, vou até copiar só esse link aqui da Amazon e vou mostrar logo para você o que é, né? Cortei, deixa eu colar de novo aqui. Esse link da Amazon, ele é o link de um gravador. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Só pra você já ver o que é. Tá aí. É um link de um gravador digital. Vamos dizer que eu preciso adquirir esse gravador digital para trabalhar lá na escola. E eu preciso mostrar argumentos para a direção do campus. Olha, é importante a gente ter esse equipamento. Então, eu usei esse prompt. Escreva uma mensagem para a direção geral do meu campus, justificando a compra de... Eu nem botei o nome do produto, eu botei o link,
de tal link para a nossa escola. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai identificar que aquele gravador é um gravador Zoom H5. Esse é o gravador que eu coloquei lá. Como está no criativo, talvez ele pire geral aqui, né? Ó, se confundiu tudo. Kit de robótica Lego, não tem nada a ver, né? Ele se confundiu completamente. Então esse é o risco que você tem sempre que você usar o modo criativo. Ele pode gerar respostas muito erradas. E de novo, isso tem muito a ver com o fato das pessoas acessarem essas ferramentas e falarem isso não é confiável, isso não é legal, mas é bem importante mostrar como ele erra. Às vezes, só de gerar o prompt de novo, ele já acerta. Às vezes não é o caso, né? Eu vou tentar a mesma coisa. Eu já pedi para ele parar de responder aqui, porque não é isso que eu quero mesmo. Eu vou pedir a mesma coisa. Eu vou aqui no balanceado. Vamos ver se ele... Então, vou copiar o prompt de novo. Vou colar aqui no Bing. Estou usando agora o balanceado. Vamos ver se ele consegue entender o que eu estou pedindo. Você pode também indicar o que é, né? O que é o produto específico. Acho que ele vai errar de novo, quer ver? Ele errou mais uma vez. Ele está dizendo que é projetor. Deixa eu fazer o seguinte, porque esse é um link encurtado. Eu acho que talvez esse seja o problema. Eu vou pegar esse link grandão aqui. Deixa eu botar esse link completo. Talvez seja esse o problema. E aí é muito isso, né? Quando você vai trabalhar no prompt, eu tinha testado antes e tinha funcionado. Agora ele errou. Então, eu vou botar aqui o link completo, que é o link que eu peguei lá no site da Amazon. De novo, vou mostrar para você aqui o produto. O produto é um gravador digital Zoom H5. Vamos ver se agora ele reconhece. Eu vou até voltar de novo pro criativo. Acho que agora com o link completo, talvez ele entenda o que eu quero. Vamos ver. Como estava um link encurtado, eu acho que ele não conseguiu acessar esse link encurtado. Então, olha, uma possível mensagem para a direção do seu campus justificando a compra do gravador Zoom H5 com microfone intercambiável seria: prezado diretor-geral, venha por meio deste solicitar a compra do gravador com microfone intercambiável para a escola. Trata-se de equipamento de alta qualidade e versatilidade que pode ser utilizado para diversos fins pedagógicos e acadêmicos, tais como gravar entrevistas, palestras, seminários, podcasts. Então, agora deu certo. Então, ele vai mostrar o que é o gravador, como é que ele pode ser utilizado, como é que ele funciona, e aí você consegue trabalhar com ele, né? Com esse texto, quero dizer, para apresentar a sua justificativa. Então, viu como um problema no link ali já dava errado, né? O link encurtado, ele já não funcionou, eu tive que colocar o link completo e aí ele entendeu, né, o que eu queria. Então, ele já traz toda a descrição do produto, né, como é que o produto funciona, né? Então, imagina, né, uma situação específica que você pudesse precisar desse tipo de coisa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um último exemplo para hoje, para essa aula de hoje, que é criar uma tabela com 3 colunas para um cronograma de aulas. A primeira é o número da aula, a segunda é reservada para as datas e a última é destinada à descrição dos conteúdos. Deixa essa coluna em branco. As minhas aulas na instituição começam em 16/8 e terminam em 18 de dezembro. As minhas aulas serão às sextas. Complete a coluna de datas com todas as sextas dentro desse período. Sinalize os feriados, no Brasil, que eventualmente ocorrerem na sexta. Então, não sei se ficou muito complicado, mas é o seguinte, eu quero criar uma tabela com um cronograma de aulas, sabe? Assim, primeira coluna é o número da aula, a segunda são as datas, a terceira é o conteúdo. E eu estou pedindo para ele criar para mim. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer sempre e dá bastante trabalho, né? Você criar essa tabela toda vez e tal. Eu vou pedir para ele criar aqui para mim essa tabela. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. E aí, de novo, se você pedir, cria uma tabela de um cronograma com 3 colunas, ele vai criar uma coisa genérica. Quanto mais você detalhar, melhor vai ser, né? Mais simples vai ser. Então, vamos lá. Vamos ver se funciona dessa vez aí. De novo, o criativo arriscando aqui que ele vai alucinar, de repente... Olha, ele está pesquisando os feriados no Brasil, eu pedi para ele sinalizar quando fosse feriado. E eu pedi a tabela. Então, ele indicou aqui quais são os feriados. Usando essas datas do feriado, ele criou uma tabela com todas as sextas-feiras. Olha só que legal. Então, ele mostrou todas as sextas-feiras e botou os feriados ali. Tem que ver se essas datas estão corretas, né? Que ele pode errar. Então, deixa eu ver. Ele botou ali que dia 7/9 é um feriado. Mas 7/9 é uma sexta?
Deixa eu ver aqui. 7/9 é uma quinta. Não é uma sexta-feira. Então, deixa eu ver as outras datas, né? Então, ele pegou ali dia 16, dia 23, ele errou tudo, né? Ele não entendeu. Dia 16 é o dia que começa a aula. Mas não é uma sexta-feira, né? Então, ele errou. Então, eu vou pedir aqui, refaça a tabela. Vou ver se ele entende assim. Refaça a tabela de forma que as colunas de datas incluam apenas as sextas-feiras dentro do período indicado. Vamos ver se assim ele vai entender. Eu não quero que ele me dê dias, ele me deu dias aleatórios ali, né? Eu quero que tenha só as sextas-feiras. Ele disse aqui que inclui só sextas-feiras e não inclui. Então, talvez um problema de novo aí do... Ele foi criativo demais no que é uma sexta-feira, ele entendeu sexta-feira de uma outra forma. Vou botar aqui. Vamos ver se no balanceado ele acerta. Eu acho que a instrução está correta, né? A instrução não está estranha. Ele entendeu errado, sei lá por quê. Então vamos, de novo, criar a tabela com 3 colunas. Eu disse quando são as aulas, mas eu quero que ele bote as sextas-feiras dentro desse período. Vamos ver se no balanceado ele consegue acertar. Ele errou de novo aqui. Ele botou aqui o dia 16. O dia 16 é uma quarta-feira. Eu não quero a quarta-feira, só disse que o período de aulas era entre uma e outra. Eu vou tentar de novo, uma última vez aqui, vamos ver. Vou tentar uma última vez aqui dentro do criativo. A mesma coisa, às vezes você só digerar mais uma vez, ele já vai entender. Parece que está tudo claro, mas eu vou botar aqui. As aulas na instituição começam, deixa eu ver assim, que é uma quarta. Vou dizer aqui que o dia 16 é uma quarta. E termina no dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro é o quê? Deixa eu ver aqui no meu calendário o que é 18 de dezembro. 18 de dezembro é uma segunda-feira. Que é uma segunda. Então, eu disse que o primeiro dia que começa é uma quarta e que termina numa segunda-feira. As minhas aulas serão às sextas. Complete o coluna de dados com todas as sextas-feiras dentro... Será que precisa isso? Acho que não. Faria sentido. Dentro desse período. Sinalize feriados que eventualmente ocorrerem nas sextas. Vamos ver, Bing, se você finalmente vai conseguir mostrar o resultado certo. Então, detalhei um pouquinho mais, vamos ver se ele vai conseguir entender. Se ele entendeu certo, o primeiro dia que ele tem que colocar na tabela para mim é o dia 18. Dia 18 de agosto é uma sexta-feira. Opa, agora já foi melhor. Então, 18, depois, deixa eu ver se está certo, 25, dia 1º, dia 8, dia 15, dia 22, então agora ele acertou. E aí ele indicou ali um feriado, ó, dia 12 é um feriado. Só que é o feriado, entendi o que ele fez. Ele botou o feriado que tem ali no dia 12, mas não é uma sexta-feira. Mas ok, já ficou melhor. Então eu já conseguiria preencher essa tabela que ele indicou o feriado e ele acertou as sextas-feiras. Eu consigo copiar essa tabela e colar ela dentro de um documento meu, né? Eu posso fazer isso. O Bing, ele permite também que você consiga exportar, né, essa tabela. Se você estiver usando um computador, ele já geraria aqui para mim uma tabela no Excel, né? Mas como eu estou no tablet, ele não vai fazer isso. Mas eu vou dar só um exemplo aqui para você. Eu vou copiar a tabela aqui manualmente. Deixa eu fazer aqui. Copiei a tabela. E eu vou abrir aqui no Planilhas. E eu vou colar essa tabela aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova planilha. Teste. Eu vou colar ela aqui dentro. São 3 colunas. Botei um espaço gigante aqui. Colar. E aí, tá vendo? Uma tabela editável. Você já tem aqui uma tabela com o número das aulas, as datas e o conteúdo. Aí você fala, mas ele errou tanto que vale mais a pena eu fazer manualmente. Talvez, né? Ele, depois que eu especifiquei melhor, ele acertou, né? As datas aqui estão corretas agora. Então a ideia é você aprimorar o prompt para deixar ele da melhor forma possível para ele poder acertar. E depois que ele acerta, você consegue otimizar
algumas tarefas. Mas claro que ele não vai fazer tudo, né? Ele até consegue fazer algumas coisas a mais, né? Mas eu vou mostrar isso depois em outras aulas para você, né? Também o que ele vai fazer. Eu vou deixar essa lista, como eu falei, de prompts. Não essa aqui que tá dessa forma, né? Mas essa aqui, que tem os espaços para você completar, para você fazer seus testes, utilizar, né? Ver como é que funciona. Tem uma série de ideias aqui, né? De coisas que você pode fazer. Mas a ideia era explicar para você, mostrar para você como que você pode utilizar o ChatGPT e o Bing e aplicações desse tipo para tarefas relacionadas à educação. Aqui eu postei muito do ponto de vista dos professores, eu vou trazer outras coisas nesse sentido, vou dar mais exemplos, né, nesse sentido nas próximas aulas, mas eu vou explorar também depois como estudar utilizando essas ferramentas. E aí, de novo, né, essa coisa que a gente viu na plataforma dele errar, isso que eu falei, né, dele começar a alucinar, o termo é esse, né, é meio estranho, mas a alucinação é uma coisa recorrente dentro dessas ferramentas. São modelos que a gente chama de LLM, é modelo de linguagem em larga escala. Então, esse modelo é treinado com uma base de dados gigantesca e ele vai misturando aquelas coisas, criando relações possíveis. Então, ele entende que aquelas datas são possíveis, elas são coerentes, não a data em si, mas é coerente como uma data. Então, ele insere na tabela. Mas ele gera aquela demanda para você, né, a partir do que você criou. Então, de novo, é uma ferramenta que é preciso a gente aprimorar, a gente utilizar, ele não dá a melhor resposta sempre. E aí eu fiz questão de deixar os erros aqui para você poder também ver como funciona e ver que não é nenhuma coisa mágica, como as pessoas dizem por aí, mas nem é tão ruim também quanto as pessoas falam. É uma questão de você aprimorar e ter uma série de usos que são muito interessantes e que podem ajudar a gente. Cabe a gente encontrar esse meio termo, né? Daquilo que vale, daquilo que é interessante, daquilo que não é tão adequado assim, tá? Espero que a aula tenha te ajudado. Agradeço demais você que tem acompanhado essas aulas aqui no YouTube. E é isso. Por enquanto só. Até mais. Tchau.